Palavra do Senhor com essa igreja. Convido os irmãos para nós lermos Gênesis 17. Hoje nós vamos pensar no tema ande na presença do Senhor. Gênesis 17, do 1 ao 8. Diz assim o texto: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Multiplicarei e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, e por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus por este momento. Obrigado a Deus por essa igreja. Obrigado a Deus por estamos aqui para ouvir a tua voz. Ouvir, ó Deus, a tua mensagem. Receber de ti, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, enche essa igreja da tua presença. Enche essa igreja do teu poder. E fala conosco, Pai. Pois iremos ouvir a tua voz. A tua palavra diz: onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ande na presença de Deus. O texto fala de Abrão. Ele não é o personagem principal. O personagem principal é Deus. Mas a experiência desse homem, a vida desse homem, nos transmite muitas lições para as nossas vidas. Estudar a vida de Abraão nos fortalece espiritualmente, nos enche de conhecimento sobre a palavra de Deus. E é um homem que viveu na dependência de Deus. Estudar a vida de Abraão, nós tiramos várias lições para as nossas vidas. Para o nosso dia a dia. Nós vimos que nesse texto, em tantos outros textos que falam de Abraão, ele teve experiências com Deus. Deus aparecia a Abraão. Deus se manifestava a Abraão. Deus falava com Abraão. Nós vimos ali no 12, Deus chama Abraão. Com a experiência, Deus chama ele para uma missão. Sai da tua terra. E esse chamado tinha um objetivo.
Abraão ser uma bênção. Ser tu uma bênção. E ele tinha uma promessa. Abraão era um homem adorador. Ele adorava a Deus. Onde Abraão ia, ele prestava o seu culto a Deus. Fazia um altar para adorar ao Senhor. Mas ele era um homem, um ser humano como nós. Ele tinha falhas. Ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã, era sua esposa. Ele errou quando teve um filho, uma serva da sua esposa. Estava fora dos propósitos de Deus. Abraão era um homem e sofreu as consequências do seu erro. Com essa relação com a serva de sua esposa, o relacionamento ficou desequilibrado. Muita confusão. O seu filho, fruto deste casamento, teve que ser mandado embora junto com a sua mãe. E a Bíblia diz que isso foi penoso para Abraão. Mas ele era um homem humilde. Ele nos transmite uma lição de humildade. Quando ele se separa do seu sobrinho Ló, ele dá a Ló o direito de escolha. Ou é a terra que tu vai. Ele sendo mais velho, sendo tio, ele tinha o direito de escolher a melhor terra. Mas deixou para Ló, nos dando assim uma lição de humildade. Ele era um homem obediente. A gente aprende obediência com Abraão. Diz o texto, diz a palavra, e Abraão deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Mas ele deu muito mais do que isso. Ele entregou Isaac, seu único filho, para ser sacrificado segundo a ordem de Deus. Deus manda, sacrifica o teu único filho. Abraão vai lá e cumpre essa ordem de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Era um homem que confiava no seu Deus. Ele confiava em Deus. Ele, lá quando vai sacrificar o seu filho, vai no monte e o filho pergunta: pai, onde está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Quando manda o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, ele diz para o servo: o anjo do Senhor irá diante de ti. Ele era um homem intercessor. Ele intercedeu diante do Senhor pelo seu sobrinho Ló, quando Deus anuncia a ele a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele começa a travar uma luta ali com Deus, intercedendo pelo seu filho. Ele foi um homem provado. Provado porque ele teve que sair da sua terra, deixar tudo para obedecer a Deus. Ele foi provado quando Deus pediu seu único filho. Depois de tantos anos, ter um filho, ainda Deus pede para sacrificar. Mas ele foi lá e cumpriu a vontade de Deus. Abraão foi um homem abençoado. Foi pai, aos 100 anos, recebe o filho da promessa. Abraão foi um homem de fé. A gente aprende a fé com Abraão. Ele entrega o seu filho em obediência
a Deus. E Abraão foi um homem que morreu no Senhor. A Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice. Depois de toda uma jornada, todo um sacrifício, ele morreu no Senhor. E este homem, a vida deste homem, nos inspira na nossa vida cristã. E o tema dessa lição hoje, ande na presença do Senhor. Nós vamos aprender algumas coisas importantes para as nossas vidas, para nós andarmos com o Senhor como este homem andou. Para nós andarmos nesta caminhada da vida cristã com Deus, passarmos por esta vida na presença do Senhor. E a gente vai ver no texto 4 atitudes que a gente deve tomar para andarmos na presença de Deus. Vamos para o texto, verso 1. Quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Primeiro, conhecendo o seu Deus. Para andarmos com Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Vocês observam, quando Deus aparece a Abraão, a diferença de Abraão nesse momento para o pastor são 69 anos. E diz, e Deus apareceu a Abraão. E Deus diz assim a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus aparece, se revela a Abraão, diz: Abraão, eu sou o teu Deus. Eu serei o teu Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eu sou grande. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus todo-onipotente. Eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Deus da resposta. Eu sou o Deus da transformação. Deus está dizendo, eu sou o Deus do perdão, das misericórdias. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu não sou um Deus pequeno, como os outros deuses que tu vai ver por ali. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus está se revelando para que Abraão creia nele. E Abraão creu em Deus. Meus irmãos, na nossa jornada cristã, nós precisamos conhecer o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos na sua presença. Não é um Deus pequeno. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Todo poder está no Senhor. E nós precisamos conhecer dia a dia esse Deus. O pastor disse que nos 40 é chegar conhecendo mais a Deus. E esse conhecimento, irmãos, de Deus é diariamente. É a nossa intimidade com Deus. É a nossa vida diária com Deus. É o estudo da sua palavra. É a meditação. É a consagração. É adorando a Deus em tudo. E nós vamos ver que Deus vai se revelando a nós a cada dia, a cada instante. Então, para nós andarmos com Deus, na presença de Deus, eu preciso saber qual é o Deus que eu estou servindo. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não há nada acima de mim. Não há nenhum poder, nenhum reino acima de mim.
Eu sou Deus Todo-Poderoso. Pode confiar em mim, Abraão. Pode depender em mim. Pode confiar em mim. Eu estarei contigo todos os dias. Meus irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus. E Jesus, lá em Mateus 28, 18, ele diz, Jesus aproximando-lhe falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso Jesus, esse nome maravilhoso que nós cantamos, todo poder pertence a Ele. Então nós temos que confiar nesse Deus. E eu lembro de Jó, quando ele diz, eu sei e o meu Redentor vive. Ele tinha confiança no seu Deus. E nós possamos confiar em Deus. E nós possamos dizer para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para os nossos desafios, dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Eu sei que o meu Deus é maior que a doença, maior que a dificuldade, maior que a luta. Eu sei, porque é o mesmo Deus de Abraão. E isso animou Abraão a continuar a sua jornada. Segunda revelação que Deus faz nesse texto, ande na presença de Deus, é conhecer a sua palavra. Verso 1, Deus ainda continua dizendo, depois que Deus se apresenta para Abraão, ele apresenta a sua palavra, dizendo, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, eu sou todo-poderoso, anda na minha presença. Deus apresenta para Abraão a sua palavra, as suas ordens, os seus mandamentos, os seus estatutos. Deus revela para nós a sua palavra. Para nós continuarmos a nossa jornada com Deus, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Quando eu era adolescente, tinha uma música que dizia que a palavra tem que estar na nossa mão, na nossa mente e no nosso coração. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, nós vamos conhecendo mais e mais o nosso Deus. Nós vamos amadurecendo na fé. O pastor lançou esses dias o desafio para lermos a palavra de Deus durante esse ano. Cada dia que nós vamos lendo, a gente vai conhecendo mais a Deus, as suas ordens, os seus estatutos, os seus mandamentos, os desejos para as nossas vidas. E Jesus falou em João 5,39, ele diz, examina as minhas escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Jesus fala, Deus fala para Abraão, anda na minha presença. E Jesus diz, examina as minhas escrituras. E nós possamos, irmãos, estar nessa jornada, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, nos alimentando, nos fortalecendo na palavra de Deus. E aí nós vamos continuar nessa jornada, nos fortalecendo. E o terceiro item, e Deus, para nós andarmos nessa jornada, é conhecer as promessas de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão, e a partir do verso 2, Deus reforça, Deus está revelando mais e mais sobre essas promessas. Diz assim, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, com o rosto em terra,
E Deus lhe falou: quanto a mim, serás comigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Lá no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para ele: serás o pai de uma grande nação. Lá no capítulo 15, Abraão chega para Deus e diz: Deus, eu não tenho filhos, já sou avançada da idade, minha esposa é avançada da idade. Deus diz: de ti sairá o filho da promessa. Deus manda ele olhar para as estrelas do céu, se ele pudesse contar, demonstrando ali seu poder. Mas na sua fraqueza, em combinação com a sua esposa, nasce Ismael, filho da sua empregada, da sua serva. Mas Ismael não era o filho da promessa, não era o filho que Deus desejava. E Deus renova a sua promessa com Abraão. E Abraão, prostrado, ouve a mensagem do Senhor, a revelação da sua palavra. E no versos 5 e 6, Deus diz para Abraão: Abraão, Abrão não será o teu nome, e sim Abraão, por pai de numerosa nação te constituir. Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Deus acrescenta apenas uma letra do nome para o outro. Mas a diferença é, e Abrão significa pai elevado. Abraão significa pai de multidões. Ele seria pai de multidões. E Deus já tinha constituído. E Deus, nesse texto, está renovando a sua promessa para Abraão. Um homem de 99 anos, a esposa com 89 anos, humanamente, cientificamente, não tinham mais jeito de ter filhos. Mas Abraão estava diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus age na vida de Abraão. E no verso 6 e 7, ele diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis e profetas procederão de ti. Deus está fazendo a promessa a Abraão: Abraão, de ti vai surgir uma grande nação, grande povo, através de um agir na sua vida. E esse povo, irmãos, era o povo de Israel, no sentido físico. Era a nação de Israel. Mas no sentido espiritual, era a igreja do Senhor. Através desse povo, Deus iria trazer Jesus a este mundo. E através de Jesus, Deus iria constituir a sua nação. E Deus faz a promessa a Abraão da terra de Canaã. E no sentido espiritual, Deus já está profetizando, anunciando a morada da igreja na pátria celestial. Né? Lá em 2 Pedro, diz assim: vós sois a geração eleita, vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fazemos parte da promessa que Deus fez. Lá em Abraão, Deus estava prometendo a igreja, o povo, e hoje somos nós. Toda ele confessa o nome de Jesus, faz parte do povo de Deus. Meus irmãos, Deus tem muitas promessas para as nossas vidas. A palavra de Deus tem muitas promessas
E nós precisamos conhecer as promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Deus tem muitas promessas. E nós devemos crer nas promessas que o Senhor está dando. Devemos crer como Abraão creu. E Deus realizou. Mesmo que seja impossível aos nossos olhos. Mas Deus pode fazer milagre. Deus realiza milagres como realizou na vida de Abraão. E o quarto ponto, irmãos, que nós vemos nesse texto, nessa revelação de Deus. Ande na presença de Deus, é conhecer o seu propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Abraão. Diz assim o verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus tinha um propósito com a vida de Abraão. Era ser o Deus de Abraão. Era para ser o Senhor de Abraão. Deus tinha um propósito para a geração de Abraão. Ser o Deus da geração de Abraão. Deus tinha um propósito para a nação de Israel. Ser o seu Deus. Meus irmãos, Deus tem um propósito para as nossas famílias. Ser o Deus das nossas famílias. Ser o Senhor das nossas vidas. E Deus vai revelando isso no decorrer da história. Quando Ele diz o propósito para ser o teu Deus e da tua descendência. A promessa de Deus, a bênção de Deus é para os nossos filhos, é para as nossas famílias. E Deus, o objetivo de tudo é ser Deus, ser o Senhor das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja. Lá em Tessalonicenses, Deus revela o seu propósito dizendo, quando Jesus voltar, e a igreja irá para o encontro do Senhor nos ares, vai encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual é o propósito de Deus para a igreja? É que nós possamos estar para sempre na presença de Deus. Que nós possamos, o propósito de Deus é que a igreja do Senhor entre na terra prometida. Não na terra nesse mundo, mas lá na eternidade. E a igreja do Senhor vai morar para sempre com o Senhor. Meus irmãos, ande na presença de Deus. Nessa experiência, Abraão aprendeu. E nós, irmãos, precisamos aprender, conhecer a pessoa de Deus. Nós possamos conhecer a palavra de Deus, a promessa de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. E nesse ano de 2025, nós possamos ter isso na nossa vida diária. Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer as suas promessas e o seu propósito para as nossas vidas. E fazendo disso, irmãos, nós teremos, sim, um ano abençoado. Nós teremos um ano próspero, porque nós estaremos na presença do Senhor. Pastor, eu creio que Deus está falando isso para o Senhor hoje, nos seus 30 anos. Deus está falando isso para cada um de nós. E Deus é se revelar cada vez mais. Ande na minha presença e ser perfeito. E nós possamos continuar essa jornada até a eternidade, andando na presença do Senhor.
E Deus possa abençoar as nossas vidas, a nossa igreja, e nós possamos a cada dia, nós possamos dizer para o mundo, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Nós vamos deixar uma mensagem aí para vocês. Deixe Deus escrever um novo capítulo em sua vida. Deixe Deus. Busque a Deus. E nós teremos, irmãos, só bênçãos. Nós teremos a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar e amém, 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 glória a Deus. Que nós possamos conhecer o Senhor, né? Conhecer o nosso Deus, a sua palavra, suas promessas e o seu propósito para a nossa vida, né? Em nome de Jesus. Esse conhecimento do Senhor é o alimento diário da vida do cristão, né? Lembra que lá em Oséias 4:6, o profeta diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento. E no capítulo 6, não lembro exatamente o versículo, se é 3 ou 4, fala assim, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, né? Essa é a nossa vida, é a nossa vida. Conhecer o Senhor, prosseguir em conhecê-lo, é o nosso alimento, né? E a nossa satisfação.